Nós estamos aqui hoje na Igreja 1 com o pastor Ricardo, que é o plantador dessa igreja aqui. Eles estão hoje nos primeiros estágios da plantação de igreja e por conta da ação da Converge, o desejo que a Converge tem tido de poder participar de plantações de outras igrejas, revitalizações, auxiliar pastores no crescimento de igrejas, nós conhecemos o Ricardo, entramos num relacionamento mais aproximado com ele aqui para a gente poder participar tanto daquilo que Deus tem feito aqui nesse local, como também poder ter essa igreja como uma das parceiras da Converge, naquilo que a gente ainda quer fazer em muitos outros lugares. Se você está plantando igreja e quer conversar um pouco sobre como nós podemos participar disso junto com vocês, em contato com a gente. E eu queria perguntar para o Ricardo, pensando, Ricardo, especificamente na questão de plantação, né? Porque você começou do zero, né? São poucos plantadores assim que começam do zero mesmo, assim, os primeiros passos ali, criando as primeiras estruturas. E a gente sabe que existem alguns desafios desse tipo de plantação, né? Eu queria que você falasse para a gente aqui, pensando principalmente no pessoal que pode estar enfrentando esse tipo de desafio também, de estar plantando no zero, qual que você entende que é o maior obstáculo para isso e como que você superou isso? Eu acho que há vários desafios, assim, e a gente passou por alguns bem desafiadores mesmo no início. Eu acho que o primeiro é a gente entender quem nós realmente somos. É a gente solidificar uma identidade, que essa identidade ela seja simples, mas ela seja clara, coesa. E se a gente não define isso logo no início da plantação, a gente escorrega naquele grande problema que é a gente ter uma igreja com várias faces, assim. De que a pessoa não sabe muito bem que tipo de igreja que ela vai fazer parte, como que ela se envolve, como que é a missionalidade dessa igreja. Então, dentro desse ponto, assim, a gente teve o desafio de recrutar pessoas que pensassem de forma parecida, que assumissem essa identidade, que assumissem essa missionalidade da igreja, para que a gente fosse criando algo substancial mesmo, para que depois a gente não precisasse retornar no início da plantação juntando alguns cacos assim. Esse foi o primeiro desafio que a gente enfrentou. O segundo foi a gente identificar que público a gente quer alcançar agora, sem a gente cair naquela falácia de que a gente quer todos os públicos. Então, aceitar o desafio de que a gente não vai conseguir fazer uma igreja que vá focar em todos os públicos, mas entendendo em que região a gente está, em qual cidade a gente está, o perfil dessas pessoas e de que modo a gente consegue conectar quem nós somos, o evangelho que a gente jamais vai pervertê-lo, mas torná-lo compreensível a essas pessoas, de modo que faça sentido para essas pessoas. E quem são essas pessoas aqui? Então isso também foi um desafio. E por detrás desse desafio, tem um que eu acredito seja bem comum, é a gente administrar aquela síndrome de que igreja boa é igreja pequena. Então, no início, a gente acabou recebendo algumas pessoas e que procuravam a nossa plantação, elogiavam muito a nossa plantação, mas por aquilo que o mais rápido possível a gente queria deixar de ser. De que, ó, Deus está em lugares assim mesmo, com poucas pessoas, prédio pequeno. E a gente sabe que Deus está. Mas tudo que a gente quer é que o evangelho avance, que a nossa igreja seja relevante na nossa cidade e que pessoas sejam atraídas por Cristo. Então, eu acho que esses 3 foram grandes desafios, assim, que a gente conseguiu que a gente passou, né. O pessoal que tá assistindo a gente aí e talvez já assistiu alguns outros vídeos da gente conversando com outros plantadores, está vendo aqui, né, uma cruz celta aqui atrás, né. O pessoal sabe que a gente tem, algumas igrejas que são reformadas, calvinistas, que fazem parte da rede também, embora a Converge ela não seja, denominacional e a gente não tenha uma estrutura teológica, rígida na questão de quem nós aceitamos a fazer parte da nossa rede. Obviamente que nós
temos ali nas nossas confissões ali o mínimo para ser uma igreja, né, que realmente pessoas amam Jesus, né, acreditam em Deus do jeito certo e pregam o evangelho direitinho, nós acabamos recebendo na nossa, rede igrejas diferentes, né, que têm perfis diferentes. Mas o pessoal está vendo aí, a gente tem algumas reformadas que fazem parte aqui, e quando eu estava passando pelo processo de plantação da igreja de Betânia, Ricardo, eu tinha algumas, tradições que eu trouxe não só da perspectiva do meu berço de doutrinário, né, da igreja que eu nasci, que eu cresci, que eu fiz parte dela desde o início, mas também algumas tradições da própria região onde eu nasci, né. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, eu sou natural de Minas, lá de Belo Horizonte, então eu cheguei aqui com muitas tradições de como que, a igreja deveria ser, a plantação deveria acontecer, e eu tive algumas fases, alguns momentos na plantação que eu tive que lidar com essas tradições, entendendo que algumas tradições elas são boas, elas servem para realmente proteger, elas são bíblicas, né, e algumas outras tradições não necessariamente, elas serviram a um período na história, não necessariamente servem a esse período, elas servem a um espaço geográfico, no meu caso, lá em Minas, lá em Belo Horizonte, não serviam aqui para o Rio Grande do Sul, então existe esse dilema, muitas vezes, entre a tradição e a contextualização, né. Nós sabemos que nós não podemos alterar a Bíblia, Hum. né, não temos autoridade de atualizar a Bíblia, né, a Bíblia Uhum. ela é perfeita do jeito que ela está, mas ao mesmo tempo nós precisamos construir estruturas que estejam atentas ao tempo em Uhum. que nós estamos vivendo e aos locais em que nós estamos inseridos também. Como que é para ti, como pastor, conciliar, elementos da tradição com elementos de contextualização? Uhum. Nós amamos a nossa tradição, mas a gente não pode ser aquele adepto de um tradicionalismo morto, assim. A gente sabe coisas que os reformadores fizeram em um determinado ponto específico da história, em que se a reforma fosse hoje, várias ações teriam sido diferentes. Então, é a gente olhar para a história, entender que a igreja ela não começou quando nós plantamos essa, mas que a gente faz parte de algo milenar e que essa multiforma de Deus trabalhar e agir no tempo nos chama até essa sensibilidade de como eu vou conseguir contextualizar com as pessoas da minha cidade, com o público que a gente estabeleceu como um público-alvo e saber o que da nossa tradição é atemporal, que aquilo vai servir para todas as épocas, e quais coisas dentro desse tempo a nossa tradição agiu de determinada forma que foi para aquele ponto em específico. E eu gosto de citar os puritanos, por exemplo, que às vezes é citado de uma forma que eles fizeram assim, então é imutável, a gente deve replicar aquela forma. E a gente esquece que os caras foram revolucionários do seu tempo. Eles incorporaram várias coisas que até então não existiam. Então, hoje os puritanos, se fossem fazer igreja, faziam de um jeito diferente da época deles. Então eles também contextualizaram, eles também foram sensíveis ao seu tempo e procuraram contextualizar de uma forma, como tu disse, o evangelho a gente jamais vai perverter. Então, é com essa sensibilidade que a gente tem tentado trabalhar aqui na nossa cidade, sem a gente desconfigurar a nossa tradição, sem a gente perder uma face, uma cara, eh, jamais pervertendo o evangelho e sabendo em quais pontos a gente pode agir de uma forma diferente, que faça sentido para as pessoas aqui da nossa cidade. Perfeito. Obrigado, cara. Então você que faz parte de tradições evangélicas diferentes, mas deseja plantar uma igreja, ou está em processo de plantação, ou revitalizar, ou que a sua igreja cresça, a Converge ela está aqui hoje no Brasil, no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, para poder atender você, as suas necessidades. A gente quer ser parceiro seu naquilo que Deus está fazendo na sua vida e também desejamos que você se junte a nós e seja parceiro naquilo que nós queremos ver acontecendo no Rio Grande do Sul aqui, que é a mudar essa realidade de o local, a região menos evangelizada do Brasil, para que a gente possa reverter essas estatísticas aí e poder avançar. E nós
queremos participar com você sem mexer na essência do que é a sua igreja, nas suas doutrinas, mas te dando ferramentas para que você possa ir mais longe, mais rápido do que a gente mesmo foi nas nossas experiências de plantação, para o reino avançar e a gente ter pessoas alcançadas por Jesus. Deus te abençoe muito, Ricardo. Tem sido um prazer, cara, Prazer todo caminhar nosso. contigo e viver assim contigo. Até breve.